Pai do Senhor, amados, abramos nossas Bíblias em Romanos 3:24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça para a redenção que há em Cristo Jesus. E passamos agora para Hebreus, capítulo 11, 11:40, que diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E ainda em Hebreus, capítulo 12, e versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A diferença entre o que é a nossa doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Qual é a diferença entre ser justificado e a santificação, a doutrina da justificação e da santificação? Qual a diferença delas duas, Primeiro, a gente tem que notar que a posição legal, da doutrina da justificação, o crente ele é declarado justo por meio da obra de Jesus, como a gente viu no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. E a santificação, enquanto que a justificação é uma posição legal, a santificação é uma condição interna, dentro do crente, Enquanto que é uma posição legal a justificação, a santificação é uma posição que está dentro de nós, Outra diferença também é que a justificação, você recebe ela instantânea, no alto da confissão da fé, no alto que você aceita Jesus, ao passo que santificação, ela é contínua, Ela é por toda a vida, ela continua por toda a vida, Ela não é algo que, a santificação não é algo que você adquire ela em um momento, em uma hora para outra e pronto, você vai ficar com ela sempre. Não, a santificação é um processo lento, é um processo que enquanto você viver, você vai ter que praticar, A santificação, ela é um ato contínuo, ela continua, Ela continua por toda a vida. Outra diferença também entre a obra da justificação e da santificação é que a justificação é obra de Deus, Deus simplesmente vai e justifica o cristão, Deus vai e nos justifica. Ao passo que santificação, nós cooperamos com o nosso testemunho, Enquanto que na justificação é uma obra exclusiva de Deus, na santificação nós cooperamos com Deus, Nós cooperamos com o nosso testemunho para que nós sejamos santos, Para que nós possamos seguir no processo, porque senão não existe santificação. Outra coisa também interessante é que justificação, ela é perfeita, Uma vez justificado, pronto, você foi justificado. Mas a santificação, ela não é perfeita nesta vida, Ela corre atrás do aperfeiçoamento. Então, enquanto que você não precisa fazer mais nada para ser declarado justo diante de Deus, porque a obra de Cristo já foi consumada, agora no ato da santificação, você vai precisar de aperfeiçoamento, você vai precisar melhorar a cada dia. Por isso que santificação é um processo lento, É um processo que precisa de aperfeiçoamento. Outra diferença também é que na justificação é igual para todos os cristãos. Não existe nenhum cristão mais justificado do que o outro. Não existe nenhum crente mais justificado do que o outro. Enquanto que na santificação existem diferentes graus entre os cristãos salvos, Um é santo, A grau de santidade ela vai aumentando, a proporção que você vai chegando e vai se santificando mais, Através do Espírito Santo, vai ter um grau que batizado, não batizado, que tem dons, o que não tem dom. Então existe esse grau de santificação também, Quanto mais é como se eu tivesse esse lápis,
E quanto mais, como se esse lápis aqui fosse a santificação, quanto mais eu me aproximo dela, né, eu fico mais parecido com ela, né? Eu me aproximo dele, esse lápis. Então, quanto mais eu me afasto dele, mais longe também eu fico dele, né? Na santificação é assim também. Quanto mais você fica longe da santificação, você fica perto do pecado, né? Então, a santificação é mais ou menos isso, né? A santificação, ela tem diferentes graus entre os cristãos salvos, né? Então, existe essa questão também. Quanto que a justificação, não. A justificação é igual para todos nós, né? Não existe ninguém mais justo do que o outro. Enquanto que na santificação existem pessoas que são mais separadas para Deus, buscam mais a Deus do que nós, né? E isso é algo que nós não precisamos negar, né? Que existem pessoas que vivem mesmo em santidade, que vivem mesmo buscando a Deus todo dia, ao passo que outras não. Ela vai à igreja, ora uma vez no dia, né? Tem outros que oram muito mais, tem outros que têm muito mais comunhão com Deus, e isso é santificação. Meus queridos, então, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.